Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, a graça e a paz de Jesus seja com todos vocês. Graças a Deus estamos aqui mais um dia na presença de nosso Deus, podendo aprender com as suas escrituras. Amém? Hoje nós estaremos lendo Atos de número 24 e olha que a palavra de Deus nos diz. 5 dias depois, o sumo sacerdote Ananias desceu a Cesareia com alguns dos líderes dos judeus e um advogado chamado Tértulo, os quais apresentaram ao governador suas acusações contra Paulo. E quando Paulo foi chamado, Tértulo apresentou sua causa a Félix. Temos desfrutado de um longo período de paz durante o teu governo, e o teu providente cuidado resultou em formas de nessa nação. Em tudo e em toda parte, excelentíssimo Félix, reconhecemos este benefício com profunda gratidão. Todavia, a fim de não tomar-te mais tempo, peço-te o favor de ouvir-nos apenas por um pouco. Verificamos que este homem é um perturbador, que promove tumultos entre os judeus pelo mundo todo. Ele é o principal cabeça da seita dos nazarenos e tentou até mesmo profanar o templo. Então o prendemos e quisemos julgá-lo segundo a nossa lei. Mas o comandante Lícias interveio e com muita força o arrebatou de nossas mãos e ordenou que os seus acusadores se apresentassem. Se tu mesmo o interrogares, poderás verificar a verdade a respeito de todas estas acusações que estamos fazendo contra ele. Os judeus confirmaram a acusação, garantindo que as afirmações eram verdadeiras. E quando o governador lhe deu um sinal para que falasse, Paulo declarou: sei que há muitos anos tem sido juiz nesta nação. Por isso, de bom grado faço minha defesa. Facilmente poderás verificar que há menos de 12 dias subi a Jerusalém para adorar a Deus. Meus acusadores não me encontraram discutindo com ninguém no templo, nem incitando uma multidão nas sinagogas ou em qualquer outro lugar da cidade. Nem tampouco podem provar-te as acusações que agora estão levantando contra mim. Confesso-te, porém, que adoro o Deus dos nossos antepassados como seguidor do caminho, a quem chamam seita. Creio em tudo o que eu concordo com a lei e no que está escrito dos profetas, e tenho em Deus a mesma esperança desses homens, de que haverá ressurreição tanto de justos como de injustos. Por isso procuro sempre conservar minha consciência limpa diante de Deus e dos homens. Depois de estar ausente por vários anos, vim a Jerusalém para trazer esmolas ao meu povo e apresentar ofertas. Enquanto fazia isso, já cerimonialmente puro, encontraram-me no templo, sem envolver-me em nenhum ajuntamento ou tumulto. Mas alguns judeus da província da Ásia, que deveriam estar aqui diante de ti e apresentar acusações, se é que tem algo contra mim, ou os que aqui se acham deveriam declarar que crime encontraram em mim quando fui levado perante o sinédrio. A não ser que tenha sido este, quando me apresentei a eles, bradei, por causa da ressurreição dos mortos, estou sendo julgado hoje diante de vocês. Então Félix, que tinha bom conhecimento do caminho, adiou a causa e disse: quando chegar o comandante Lísias, decidirei o acaso de vocês. E ordenou ao centurião que mantivesse Paulo sob custódia, mas o que lhe desse certa liberdade e permitisse que os seus amigos o servissem. Vários dias depois, Félix veio com Drúzila, sua mulher, que era judia, mandou chamar Paulo e ouviu falar sobre a fé em Cristo Jesus. Quando Paulo se pôs a discorrer acerca da justiça, do domínio próprio do juiz vindouro, Félix teve medo e disse: basta por enquanto. Pode sair, quando achar conveniente mandarei chamá-lo de novo. Ao mesmo tempo esperava que Paulo lhe oferecesse algum dinheiro, pelo que mandava buscá-lo frequentemente e conversava com ele. Passados 2 anos, Félix foi sucedido por Pórcio Festo. Todavia, porque desejava manter a simpatia dos judeus, Félix deixou Paulo na prisão. Amém? Graças a Deus por isso. Meus amados, aqui é a continuação, de Atos 23 que nós estávamos lendo, que levantaram acusações contra Paulo. A princípio eles queriam matar Paulo, e Paulo ali, graças ao bom Deus, através de um homem que previu isso daí tudo, ficou sabendo desse ato, desse crime que eles iriam cometer contra Paulo, e ele avisou Paulo, e graças a Deus o Senhor encaminhou para que Paulo não fosse morto. E aqui a gente vê que o próprio Félix, ele era um homem que ele tinha um pouco de entendimento sobre o que Paulo pregava. Então ele ali ouvia Paulo e ele sabia que não havia dolo em Paulo, que não havia crime algum nele. Mas aqueles homens perversos certamente queriam matar Paulo. Então a gente vê, meus amados, que esse estudo aqui, ele continua esse julgamento de Paulo. O sumo sacerdote ali, chamado Ananias, ele apresentava suas acusações, dizendo que Paulo estava perturbando todo mundo, fazia tumulto na sinagoga, no templo, e disse que ele era o principal líder dessa seita que chamava Caminho. Eles diziam que era Caminho,
as boas novas, o evangelho era chamado de caminho nesse tempo. Eles disseram também que Paulo havia profanado, né, no templo e blasfemava contra a lei de Moisés e contra Deus. E a gente vê que quando ele recebeu a oportunidade de poder se defender, Paulo ele fez questão de dizer que não foi encontrado em nenhum tumulto ou discussão do templo. Ele não participava de montim, não participava de tumulto, de discussões. Ele era muito coerente, né? E além disso, Paulo negou as acusações de blasfêmia e profanação. Ele confessou ali ser adorador do mesmo Deus, embora como seguidor do caminho, que é o evangelho, as boas novas de Jesus Cristo. E após ouvir os dois lados, o governador Félix ele decidiu aguardar a presença do comandante Lícias, que ia para apresentar seu julgamento. Dessa forma que a gente vê que Félix e Drusila, que era a sua esposa, constantemente queriam ouvi-lo acerca de Jesus Cristo. Eles tinham interesse em ouvir a respeito de Jesus Cristo. E 2 anos se passaram e Paulo continuou preso nesse lugar e Félix foi substituído por Pórcio Festo, que manteve Paulo preso apenas para agradar judeus. Então a gente sabe, meus amados, que o evangelho desde o início teve muito sofrimento entre os seus discípulos, entre os homens e mulheres que seguem este caminho que é Jesus Cristo. E há muitas perseguições de todos os sentidos, ainda hoje existem muitas perseguições, né? É um pouco diferente o contexto, mas existem muitas perseguições, amém? Então a gente vê, meus amados, muitas coisas aqui que nós temos que tirar de proveito. Paulo diz em várias cartas, mais para frente nós vamos ver também vários relatos sobre isso. E eu acredito, meus amados, eu acredito que nós seremos fortalecidos cada dia mais, porque a palavra de Deus ela não vai parar. Nós temos que dar continuidade no ide de Jesus e pregar o evangelho sobre todos os povos e nações. Amém? Que Deus te abençoe. Nós estamos nos enriquecendo de conhecimento cada dia mais. Então havia um homem chamado Paulo que sofreu muitas retaliações, sofreu muitas perseguições por causa do evangelho, as boas novas de Cristo Jesus. Então, se há alguma circunstância na sua vida, alguma perseguição por você servir a Deus, fique em paz. Deus cuida de ti em todos os sentidos. Amém? O Senhor, Ele tem o prazer de estar ao nosso lado, o prazer. E tem algo muito lindo que Paulo fala nas suas escrituras, que fala quão lindo, né, quão maravilhoso é os pés daqueles que pregam o evangelho. Então, meus amados, nós temos que ter esse entendimento, que nós estamos fazendo a vontade de Deus e que em tudo Deus vai nos guardar. Amém? Para que a gente possa se apresentar a Deus aprovado, né? Aprovado como obreiro, que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade, que é Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine com essa palavra. Tenha um bom dia na graça e na paz de Jesus.